Olá, pessoal, sejam bem-vindas, bem-vindos, familiares que estão assistindo também. Estamos aqui hoje, então, para falar um pouquinho para vocês sobre o nosso programa do CEPAI, como que é o funcionamento do programa, né? Porque através desse primeiro encontro, que a gente dá o nome de Programa de Orientação à Gestante, vocês vão ficar aqui com a gente, vocês e o bebê, né? A criança até completar 4 anos de vida, tá? Então, eu vou compartilhar aqui o slide com vocês, para a gente falar um pouquinho, então, sobre como é que funciona o programa de orientação à gestante, né? E qual que é o objetivo aqui, então, do nosso CEPAI, tá? Eu vou compartilhar a tela. Bom, então vamos lá, ó. Então, hoje nós estamos aqui, né, para falar um pouquinho sobre o programa de orientação à gestante, que é o passo inicial para vocês se inserirem nesse programa e darem continuidade até o 4º ano de vida da criança, tá? O Programa de Atenção Precoce à Saúde, né, que compõe o nosso CEPAI, ele faz parte de alguns pontos importantes que vocês vão passar durante o transcorrer aí, né, do nascimento, desde agora, da gestação, até o 4º ano de vida do bebê, tá? Então, hoje vocês estão grávidas, a maioria aí no último trimestre de gravidez, né? Estão participando aqui do programa, que é dessa palestra que a gente está falando hoje. E aí é importante, pessoal, que daqui para frente, assim que o bebê de vocês nasçam, ou vocês ou algum familiar faça o contato, né, via WhatsApp. No final da palestra eu vou passar o número do WhatsApp, avisando que o bebê nasceu, tá? Isso é essencial para que seja dado continuidade no programa, tá? Não pode esquecer. Como a gente sabe que durante o nascimento do bebê, né, muitas emoções acontecem, muitas alterações na vida familiar acontecem, é tudo muito novo, é muito comum que se esqueça. Então, a gente até pede, né, ó, avisa alguém da família, coloca um bilhetinho lá na geladeira para não esquecer de comunicar os profissionais do CEPAI que o bebê nasceu, tá? Após essa comunicação, um membro aqui da nossa equipe, geralmente um enfermeiro ou outro profissional que esteja aqui, né, no dia comunicado, vai estar entrando em contato com vocês por telefone, fazendo algumas perguntas, querendo saber como que foi o nascimento do bebê, como que foi o parto, como vocês estão, como que o bebê está, como que está ocorrendo o aleitamento materno, se está tendo alguma dificuldade, se está tendo alguma intercorrência ou não, tá? Se tiver tudo ok, né, o próximo passo vai ser, nesse mesmo contato telefônico, vai ser passada uma data para vocês, onde vai ser realizada a primeira consulta. Nessa primeira consulta, todos os encontros, na verdade, o ideal é que venham vocês, o bebê, né, e um acompanhante, se possível, junto, tá bom? Nessa primeira consulta, então, o profissional que vai atender vocês vai estar fazendo várias perguntas em relação ao aleitamento materno, vai perguntar se está tendo alguma intercorrência, nós vamos colocar o bebê para mamar, nós vamos pesar e medir o bebê, tá? Então, é muito importante essa primeira consulta, e o bebê vai estar em torno aí de 15 dias de vida, tá? Nossa, mas e se eu tiver uma intercorrência antes dessa primeira consulta? O que eu faço? Vocês vão estar telefonando aqui para o CEPAI, e a gente vai estar marcando aí uma consulta individual anterior a essa primeira consulta agendada, tá? Depois dessa primeira consulta, vocês vão começar a participar do famoso GIAME, né, que é o Grupo de Incentivo ao Aleitamento Materno Exclusivo. O que é o GIAME? No GIAME, vocês vão participar de várias palestras, geralmente mais ou menos uma palestra por mês, até o bebê completar 1 ano de vida, né? Essas palestras, elas têm temas específicos de acordo com a faixa etária da criança. Então, a gente vai falar lá de palestras sobre amamentação, sobre cólica, sobre nutrição complementar do bebê, após o aleitamento materno exclusivo, até depois do 6º mês, né? Sobre a parte dos dentes, os primeiros dentes, como escovar, como fazer, a parte de desenvolvimento do bebê. Cada palestra um profissional vai estar responsável por estar conversando com vocês, tá? Essa palestra também, gente, é importante a gente falar que ela é feita em grupo. Então, geralmente tem um grupo de 8 mães com seus respectivos bebês e acompanhantes, mais os profissionais.
Quando o bebê completa 12 meses, vocês passam, então, para o atendimento regular, que se dá até o 4º ano de vida da criança, tá? O atendimento regular já é um atendimento individual, onde vai estar vocês, a criança, né, ou eu acompanhante, mais o profissional. Não é mais em grupo, ele é agendado, geralmente um por mês, uma a cada 2 meses, de acordo com a necessidade de cada criança, tá? Então, é com hora marcada, tá bom? E esses atendimentos vão ocorrer até os 4 anos de vida da criança, quando ela tem alta. Outra coisa importante é que a nossa equipe, ela é formada por uma equipe vários profissionais, então é uma equipe multiprofissional e interdisciplinar, tá? Formado aí por dentista, nutricionista, psicóloga, fono, enfermeira e otorrino, tá? Então, nós temos aí todos esses profissionais sempre aí para atender qualquer demanda que vocês venham a ter, né? E para ajudar vocês, principalmente nesse momento inicial aí, do nascimento do bebê, onde a gente sabe que pode acontecer algumas intercorrências, principalmente em relação ao aleitamento materno, tá? Vamos começar, então, falando, né, o que vai acontecer aí muito em breve, vocês já estão aí no final da gravidez, que é o nascimento do bebê. Então, vamos pensar, né? E agora, o bebê nasceu. Aí vem uma interrogação, né? Vocês já se imaginaram? Tá entrando na maternidade, vocês, o companheiro e o bebê dentro da barriga, ou seja, só vocês dois entrando e saindo em 3, né? E muitas vezes isso acaba, às vezes, gerando um pouco de ansiedade, né? Como vai ser? Poxa, e agora? O filho é meu, tá? Isso é muito normal, muito comum, esses sentimentos surgirem. Então, aqui é importante a gente lembrar que quando ocorre o nascimento do bebê, na primeira hora de vida, todos os hospitais, né, têm aí a recomendação do Ministério da Saúde e que esse bebê seja colocado em contato pele a pele com vocês, tá? Então, a partir do momento que se dá o corte do cordão umbilical, esse bebê vai ser colocado em contato pele a pele com vocês, ainda dentro da sala de parto e depois na recuperação anestésica também. E qual que é o objetivo, né, dessa primeira hora de vida, desse contato pele a pele? É o bebê mamar? Simplesmente mamar? Não, né? Na verdade, a gente sabe que tem bebês que vão mamar, tem bebês que só vão lamber, tem bebês que vão chorar, tem bebês que vão dormir, né? O importante é a gente lembrar que o objetivo principal desse contato pele a pele na primeira hora de vida é fortalecer o vínculo e começar a fazer com que vocês produzam os hormônios da amamentação, né? Que é a prolactina e a ocitocina, que a gente vai ver em breve, tá? Na recuperação anestésica, o bebê vai continuar pele a pele com vocês e esse bebê vai juntamente com vocês para o quarto, e a gente dá o nome disso de alojamento conjunto. Então, o bebê o tempo todo fica com vocês, né? Justamente porque isso facilita tanto vocês começarem a aprender a cuidar do bebê, porque o profissional de enfermagem vai entrar nesse quarto, vai auxiliar vocês no banho, nos procedimentos com o bebê, até fortalecer esse vínculo, fazendo com que vocês comecem a produzir aí o hormônio da amamentação, tá? O que acontece nas primeiras 48 horas de vida do bebê, que é quando vocês vão estar lá no alojamento conjunto? Então, uma série de testes, exames vão ser coletados, não se assustem, isso é normal. O Ministério da Saúde, então, preconiza com que todos esses testes, né, sejam coletados do bebê enquanto ele está hospitalizado junto com vocês, lá na maternidade. E é importante que sejam coletados, porque são testes que, se tiver qualquer anormalidade, o tratamento deve ser bem rápido, né? Ele deve começar imediatamente, tá? Então, é teste do pezinho básico, a tipagem sanguínea, o teste da orelhinha, o teste do olhinho, do coraçãozinho, da linguinha, o teste do quadril. Todos esses exames vão ser feitos no hospital. E o teste da linguinha, que a gente vai avaliar o freio lingual, vai ser realizado novamente aqui no CEPAI, quando vocês vierem para a primeira consulta. Então, a dentista vai estar realizando de novo esse teste, tá? Cada um tem uma finalidade específica, né? E principalmente aqui o do teste da linguinha, se tiver alguma alteração, ele pode prejudicar no aleitamento materno. Então, por isso que ele é reavaliado aqui no CEPAI, tá?
Outra coisa importante é a gente falar sobre a amamentação. Então, na verdade, o nosso encontro, o objetivo principal desse encontro de hoje é falar sobre o aleitamento materno, tá? Então, eu costumo dizer que para a gente amamentar, precisam de 3 coisas fundamentais. Primeiro, vocês quererem amamentar. Segundo, ter conhecimento, né? Porque quando a gente tem conhecimento e surge uma intercorrência, a gente sabe o que a gente tem que fazer para lidar com aquela intercorrência, que é muito comum de acontecer nos primeiros 15 dias de vida do bebê. E terceiro, e não menos importante, gente, é apoio. E esse apoio vai ser do companheiro, da mãe, da sogra, da vizinha, da tia, né? E principalmente daqui da nossa equipe do CEPAI. Então é extremamente importante vocês lembrarem disso, que vocês têm esse apoio, que a gente está aqui para apoiar e que é bem provável que vocês precisem de ajuda nos primeiros dias de vida aí pós-parto, tá? Por que a gente vai ficar aqui falando sobre a amamentação, né? Eu tenho certeza que vocês já sabem a importância do aleitamento materno, por que o leite materno é importante nessa fase inicial de vida do bebê, né? O aleitamento materno ele tem que ser exclusivo, é recomendado que seja exclusivo até o 6º mês e complementado até os 2 anos de vida, mas a gente precisa falar muito disso, porque a gente sabe que o índice de desmame precoce ainda é muito alto no Brasil e no mundo. Tá? Então, vamos colocar aqui alguns questionamentos que são muito comuns de acontecerem, né, que as mães trazem de dúvidas, e quais são as principais intercorrências que pode acontecer, e como que a gente pode intervir para que não ocorra o desmame precoce. A primeira coisa é a questão da perda de peso, tá? Então, é muito comum a gente ouvir relatos assim, poxa, eu entrei com complemento e o meu bebê perdeu peso. Tá? Então, vou frisar para vocês, a perda de peso fisiológica vai ocorrer em todos os bebês, não importa se eles nasceram a termo ou prematuros, se eles nasceram no tempo certo ou nasceram antes da hora, tá? É fisiológico, todo bebê vai perder 10% do peso dentro aí dos primeiros 10 a 15 dias de vida, tá bom? Então, isso vai acontecer. Eu sei que muitas mães não vê hora de levar o bebê para o pediatra ou pesar o bebê, né? Só que lembrar que se a gente pesar muito precocemente, a gente vai ver mais de perto ainda essa perda de peso, porque nesses primeiros 10 dias é que vai ocorrer essa perda significativa, mas que é fisiológica, tá? Para a gente não se assustar e entrar com o complemento. Outros questionamentos são em relação a intervalo de mamadas, quantas mamas eu devo oferecer e se eu acordo o bebê para mamar, principalmente de madrugada, e se eu devo dar água e chá para complementar, tá? Vamos começar aqui pelo intervalo das mamadas. Então, o que é preconizado é que o aleitamento materno ocorra, né, sobre livre demanda, tá? Então, assim, tem bebê que vai mamar de 1 em 1, tem bebê que vai mamar de 2 em 2, tem bebê que vai mamar de 3 em 3, tem bebê que vai parecer um reloginho, ele vai acordar certinho no horário das mamadas, tem bebê que eu vou precisar acordar porque ele é mais dorminhoco, tá? Então não tem receita, o que a gente precisa lembrar que é no máximo de 3 em 3 horas esse bebê precisa ser colocado no peito, tá? Isso principalmente para os bebês que não lembram de acordar, que eles dormem, são mais dorminhocos, a gente precisa lembrar então de acordar esse bebê. Quantas mamas eu vou oferecer, gente? Então, vamos pensar que o bebê nasce, o estômago dele é muito pequenininho, e que uma única mama é suficiente para sanar a fome dele naquele momento. Tá? Pode ser que mais para frente, vamos pensar no bebê maior, com 6 meses, a gente às vezes tem relatos de mães que falam, olha, ele mamou toda a mama direita, não sai mais nada dessa mama, ele ainda tá com fome, vou oferecer a esquerda, tá? Isso pode acontecer da mãe ter que oferecer as 2 mamas na mesma mamada. Mas o mais comum, principalmente no começo, é uma mama dar conta de suprir a necessidade de fome, né? Satisfazer a fome do bebê. Tá? Então, por exemplo, às 14 horas eu ofereci a mama direita. Daqui 2 horas o bebê está chorando que ele está com fome, eu vou oferecer a esquerda. Outra coisa que pode acontecer é assim, eu ofereci a direita, o bebê está satisfeito, mas a minha mama esquerda está muito cheia. Não dá para esperar mais 2, 3 horas, porque a mama vai ficar mais cheia. E aí a gente tem algumas estratégias aí para esgotar esse leite que está em excesso na mama que está muito cheia. A gente vai ver mais para frente, tá? Em relação a se a gente acorda ou não o bebê para mamar,
a verdade, a gente precisa lembrar que o bebê está numa fase de transição da vida fetal para a vida extrauterina. Então, pensem, né? Na barriga de vocês aí, ele está quentinho, isso está escuro, está apertado porque ele está dentro do útero, está úmido porque tem líquido amniótico, né? E eles não precisam fazer nada, vocês fazem tudo por eles, vocês respiram por eles, vocês mandam alimento pelo cordão umbilical, pelo sangue para eles, né? A partir do momento que se rompe esse vínculo pelo cordão umbilical, corta-se o cordão umbilical, esse bebê precisa aprender a ganhar energia, né, e a conquistar tudo por si só. Então, o coração tem que trabalhar mais, o rim vai ter que trabalhar, né? Ele vai ter que mamar para ganhar energia, ele vai ter que chorar para conseguir muitas vezes o que ele quer, né? O fígado dele está aprendendo a trabalhar, porque antes não precisava trabalhar. Então é muito comum nesse primeiro 15, 20 dias de vida, como os órgãos ainda estão se adaptando, ele fazer hipoglicemia. Então, por isso, é extremamente importante que a gente acorde o bebê no máximo de 3 em 3 horas, inclusive de madrugada, nessa fase inicial, tá? Olha, já levei no pediatra, já vim no CEPAI, já pesei, já medi, o bebê tá engordando, tá bem, eu tô amamentando, ele acorda de 3 em 3, de 2 em 2 durante o dia, tá tudo em ordem. Aí sim, a noite foi feita para dormir, né? Aí a gente vai torcer pro nenê dormir aí de madrugada, e aí sim não tem mais risco dele fazer hipoglicemia, tá? Lembrando que a hipoglicemia, um sintoma bem típico é o sono. Então, quando a mãe já vem falando pra gente, olha, o bebê dorme demais, à noite ele dorme 7 horas seguidos, ele é muito bonzinho, cuidado, né? Porque, na verdade, um sintoma, né, muito característico da hipoglicemia é o sono. Então, por isso que nessa fase inicial é aconselhável aí acordar o bebê de 3 em 3 horas, tá? Depois disso não tem mais problema, tá, gente? Nada de estresse, tá? Em relação à água e chá, ouço muito também as pessoas falando, poxa, Piracicaba faz muito calor, né? Não é melhor complementar com água? A gente bebe água toda hora, então só reforçando que o leite materno tem todos os componentes necessários para o bebê, tá? Água na quantidade ideal, nutrientes na quantidade ideal. O que vai acontecer é que no calor o bebê provavelmente tenha mais sede mesmo e ele vá mais vezes ao peito, só, tá? Nada de água e nada de chá. Vamos falar um pouquinho, então, como que o nosso leite é produzido. Ó, quando o bebê suga, quando o bebê está em contato com a gente lá no peito, uma glândula, né, aqui chamada de hipófise, que fica aqui na região da nossa cabeça, nosso cérebro, né, é estimulada. Quando essa glândula é estimulada, ela faz com que o nosso corpo produza 2 hormônios. Um deles é a prolactina e o outro é a ocitocina. Em relação à prolactina, ela é responsável, então, por produzir leite lá nos alvéolos. Olha os alvéolos aqui, ocorre a produção de leite, tá? O outro hormônio que é estimulado pela a produção pela hipófise é a ocitocina. A ocitocina, o que ela vai fazer? A ejeção desse leite, a saída desse leite. Então, a prolactina produz, a ocitocina ejeta o leite, sai o leite, tá? Faz a saída do leite. O importante aqui é a gente lembrar que para essa ocitocina estar sendo produzida em quantidade suficiente, né, eu preciso estar bem, né? Porque ansiedade, tensão, dúvida, estresse, dor e insegurança são sentimentos que vão acabar inibindo a produção desse hormônio que é a ocitocina, e com isso, embora eu produza o leite não sai do peito. Então, estar no ambiente confortável, estar tranquila, com pouquíssimas dúvidas ou com dúvidas sanadas, eu saber que tem uma equipe lá no CEPAI, né, que está me apoiando, eu tenho um acompanhante, eu tenho alguém que me ajuda, isso, né, faz com que eu fique mais tranquila e eu tenha esses 2 hormônios trabalhando de forma adequada no meu corpo, tá? Esse mesmo hormônio ocitocina que faz a ejeção do leite, ele também faz a contração do útero. Então, é importante a gente lembrar também que é normal, na primeira semana, a gente sentir uma coliquinha, né, quando o bebê é colocado no peito, tá? Por conta dessa contração do útero. E é bom, porque justamente esse hormônio vai fazer com que o útero volte no posicionamento, né, na posição normal dele o mais rápido possível, tá? Vou mostrar aqui um vídeo para vocês
que vai mostrar um pouquinho, então, isso que a gente acabou de falar, como o leite é produzido. Bom, muito bem, né, gente? Então, vocês perceberam aí, né, como, então, realmente esse leite é produzido. E uma coisa muito importante que traz no vídeo é que 80% do leite, ele é produzido durante a própria amamentação. Então, quando vocês estão amamentando, automaticamente já se está produzindo leite. Então, o leite a mama é uma fábrica, né? Nunca vai acabar esse leite desde que o bebê continue sugando, continue mamando. Tá? E outra coisa importante é que amamentar não é instintivo, ele precisa ser aprendido. É por isso que a gente está aqui hoje falando aí sobre a amamentação, tá? Outra coisa importante é a gente lembrar que o leite, ele vai se modificando, gente, com o passar do tempo, tá? Então, a gente tem aqui um leite que a gente dá o nome de um colostro, né? Depois o leite de transição e o leite maduro. Lembrando que se for um parto normal ou parto cesárea, ocorre aí uma alteração não, né? Um período de tempo para a gente começar a produzir o leite de transição, ele é um pouco diferente quando o parto é normal, quando é parto cesárea. Ou seja, mulheres que tiveram parto normal, elas passam da fase do colostro para o leite de transição mais rápido do que as mulheres que tiveram parto cesárea, tá? Mas é importante também a gente falar que, independente se foi parto normal ou cesárea, o leite que está sendo produzido é suficiente para sanar a necessidade do bebê naquele momento,
tá? Então, o primeiro leite a gente dá o nome de colostro. O colostro, ele é mais amarelado, como vocês podem ver aqui nessa imagem, mas ele é extremamente rico em anticorpos, gente. Então, ele é muito importante porque ele funciona como uma vacina para o bebê. Muitas mães relatam assim, poxa, mas eu tô internada, tô aqui no hospital, meu bebê acabou de nascer, eu aperto, não sai nada, sai 2 gotinhas, meu bebê tá passando fome. A gente vai ver um pouquinho daqui a pouco. Será que realmente está passando fome? Quanto de leite cabe no estômago do bebê, né? Aí, nas primeiras horas de vida, no primeiro dia de vida, tá? Então, vamos já até ver isso, olha lá. Quanto o bebê precisa mamar? Então, esse slide traz pra gente um pouquinho que no primeiro dia de vida, cabe no máximo de 5 a 7 ml de líquido dentro do estômago do bebê, tá? Que é justamente o que a gente produz de colostro. O nosso corpo é muito sábio, né? Vocês imaginem se a gente produzisse meio litro de colostro e o bebê mamasse 7 ml. Como que ia ficar a nossa mama? Então, lembrem, gente, o colostro, ele é produzido numa quantidade suficiente para atender a demanda do bebê naquela fase inicial de vida, tá? Se for parto normal, o leite de transição ele vai descer mais rápido um pouquinho. Se for parto cesárea, geralmente em torno do 5º dia está descendo o leite de transição. Independente disso, normal ou cesárea, esse leite acaba descendo aí por volta do 3º a 5º dia, quando vocês já estão em casa. E aí que acontece o grande, no X da questão, né? Eu tô em casa, tô sem enfermeira do meu lado, né? Eu tava com colostro, que pingava 2, 3 gotinhas, e agora desceu um monte de leite, a minha mama tá cheia, tá engurgitada, tá pesada, e eu não sei o que fazer, porque, na verdade, olha lá, 3º dia de vida, uma semana, o bebê vai mamar em torno de 22 a 27, com 3 dias de vida. Hora que desce o leite de transição, né, que é a pojadura, o bebê mama em torno de 45 a 60 ml. E geralmente essa mama vai produzir mais. Por quê? Porque o nosso corpo, ele ainda não sabe quanto o bebê precisa mamar, e geralmente ele produz uma quantidade maior do que o bebê precisa. É quando a gente sente, então, a mama pesada, o leite vem, ele sai em maior quantidade, ele é mais clarinho. A cor do leite vai se modificar também, gente, de acordo com o alimento que vocês ingerem, tá? Então, a gente pode ter um leite mais amarelado, mais azulado, mais esverdeado. Isso também vai variar conforme o que é ingerido por vocês aí na alimentação, tá? Mas então lembre, vocês vão sair aí do leite de colostro, que é extremamente importante, que funciona como uma vacina, que o que vocês produzem na maternidade é suficiente para atender a demanda do bebê, para um leite de transição, que é quando vocês provavelmente já estejam em casa, a mama fica mais pesada, mais engurgitada, né? E vocês produzem geralmente uma maior quantidade do que o bebê precisa, tá? O leite vaza, muitas mães relatam ter que usar toalha de banho porque molha a camisola, mas lembrem, olha lá o nome, leite de transição, é transitório. Um passar de tempo aí não dá, também não tem receita de bolo, tá? Mas geralmente em torno de 30 dias, algumas mulheres um pouquinho mais, outras um pouco menos. A gente já tem o leite maduro, que é aquele leite que já é produzido geralmente numa quantidade que o bebê realmente precisa. O corpo já se adaptou, já sabe mais ou menos o quanto o bebê mama durante o dia e ele produz mais ou menos o que o bebê realmente precisa. E isso faz com que a mama não fique mais tensa, não fique mais pesada, não fique mais vazando e a gente não fique tão desconfortável, tá? Então, isso acontece sempre. Olha lá, então, só reforçando que o colostro dá conta suficiente de atender a demanda nos primeiros dias de vida, tá? Aí, o leite de transição, ele ocorre geralmente aqui, né, na primeira semana, aí o bebê vai mamar um pouco mais, mas geralmente o meu corpo acaba produzindo mais do que o bebê precisa, esse volume é por horário que ele mama, tá? E só por volta de um mês, o tamanho do estômago do bebê é o tamanho de um ovo de galinha, que vai caber lá no máximo 150 ml, e aí vai variar de bebê para bebê, tá? Então, não adianta a gente achar que o bebê vai mamar meio litro, tá? Então, calma, que o que a gente produz é suficiente para atender a demanda do bebê, tá bom? Outra dúvida muito frequente que eu ouço sempre no primeira consulta do bebê é questionamentos em relação, poxa, mas será que o bebê está mamando a quantidade suficiente?
Aí, a gente até ensina as mães alguns sinais que ela pode observar mesmo em casa para saber se o bebê está mamando o suficiente ou não, né? Então, primeiro, bebê que não mama o suficiente chora, né? Bebê que está com fome chora, não dorme. Segunda coisa, palpar a fontanela, né? Essa região de cima da cabecinha do bebê, que é molinho, a moleira, é o nome científico aí, é fontanela, mas a gente fala moleira. Se a moleira tiver funda, a gente passar a mão na moleira e ela tiver funda, isso significa que alguma coisa não está bem. O bebê pode sim estar mamando menos e estar desidratado, tá? Outra técnica é fazer o sinal da prega. Então, a gente pode fazer esse sinal da prega na mão, no braço, na perna, na barriguinha. Quando a gente faz o sinal da prega, igual tá nessa imagem aqui, solta, o ideal é que não fique o sinal da prega quando a gente solte, né? Quando fica esse sinal da prega, é porque a criança tá desidratada, tá mamando menos, tá mamando pouco, tá? Terceira estratégia que a gente pode usar é em relação ao xixi do bebê, né? Então, a gente sempre vai perguntar para vocês, como é que tá o xixi do bebê, né? Tá muito concentrado, tá muito alaranjado, amarelado, bem escuro, bem forte, né? Ou ele tá clarinho, né? Transparente, quase, nossa, nem consigo ver na fralda a cor. Então, quanto mais claro, mais hidratado está a criança. Quanto mais amarelo, mais concentrado, menos hidratado. Então, vamos voltar um pouquinho, olha lá. A moleira, se ela tiver funda, se o tubor de pele permanecer com a preguinha, né, proeminente, e se a diurese, o xixi, estiver muito concentrado, aí sim a gente vai pensar aí que esse bebê tá mamando menos do que deveria, tá? Então, são sinais que vocês podem usar em casa, fazer em casa, e que a gente fica mais tranquilo. Vocês vão ficar mais tranquilas, sabendo que tá tudo bem, tá? A moleira tá ok, a preguinha tá normal, e o xixi tá normal, essa criança tá mamando o suficiente. Tá? Outra coisa em relação ao xixi, a gente sempre pergunta, quantas vezes por dia vocês trocam a fralda? O ideal é a gente trocar de 6 a 8 vezes por dia essa fralda. Quando o bebê não tá mamando o suficiente, a mãe relata, troquei só 2 vezes, ele não faz quase xixi. E quando faz, faz essa cor. Isso pode mostrar pra gente que algo está errado, tá? Vamos lá, então, falar mais um pouquinho sobre os principais problemas que podem acontecer na mama e nessa fase inicial da amamentação, que geralmente, quando acontecem, podem levar ao desmame precoce. Como que a gente vai intervir para que não ocorra o desmame e que a gente consiga trabalhar com esses problemas que podem surgir, intervindo de forma adequada para a gente continuar amamentando mesmo, né, com o problema surgindo, tá? O primeiro deles é a fissura mamilar, né? Que na verdade é uma lesãozinha que ocorre, né? Próximo aqui ao bico, que dói, né? E que é ocasionada, na verdade, por uma pega incorreta do bebê. Lembra? O bebê precisa aprender a mamar. Né? A gente está assistindo uma aula, a gente aprende, mas o bebê, ele não sabe, ele vai aprender. Então, 99% das vezes acontece a fissura. Isso é uma intercorrência normal de acontecer. E que por conta da dor, algumas mães deixam de amamentar. Então, a gente vai colocar aqui algumas estratégias para a gente lidar com essa situação, para evitar o desmame, para a gente tratar a fissura ou prevenir, principalmente prevenir a fissura. O segundo é o engurgitamento, quando a gente vê essa mama muito tensa, né? Além de tensa, por cúmulo de leite, a gente vê ela começando a ficar hiperemiada, vermelha, ela fica bem dolorida, tá? Aí aqui a gente precisa usar algumas intervenções. Se a gente não fizer intervenção aqui, ela chega a ter mastite, onde começa a ter coleção de pus, tá? Aí a gente precisa de um médico, mas só chega aqui se a gente não fizer intervenção aqui. Então, por isso que é importante vocês participarem aqui do CEPAI, dos encontros, assistir as palestras, vir nos encontros e qualquer dúvida tá ligando pra gente, tá? Vamos começar a falar da fissura. Então, primeiramente, um ponto básico que é importante a gente lembrar, nunca esquecer, né, e fazer corretamente, é observar a pega. Se a pega do bebê estiver incorreta na mama, vai levar a fissura. Então, a gente consegue trabalhar com prevenção se a gente fizer uma pega correta, tá? Vamos olhar essas imagens, a gente consegue ver, ó, que a pega correta é quando a barriga do bebê, ó lá, está virada para a barriga da mãe.
né? Barriga do bebê junto com a barriga da mãe. O bracinho do bebê fica atrás, ó, da axila da mãe, atrás das costas da mãe. A cabecinha do bebê fica aqui na região do cotovelo da mãe, né? O bebê vai abrir bastante a boca, ele vai abocanhar não só o bico, mas bico e a maior parte da areola que ele conseguir, tá? Isso é muito importante a gente observar. Se ele abocanhar só o bico, vai levar fissura. Outra coisa importante, o queixo do bebê vai encostar na mama da mãe, com isso, por si só, né, o narizinho já fica liberado para ele conseguir respirar, tá? E boca de peixe, olha lá, o lábio superior virado para cima, o inferior virado para baixo. Então, essa é a imagem correta, de uma pega correta, para a gente não ter fissura, tá? Aqui tem um vídeo que eu vou pôr para vocês. Olhe lá. Aqui a gente tem uma pega correta, ó. Barriga com barriga, o queixo encostado na mama, o nariz fica livre. Olha aqui, boquinha de peixe, lábio superior virado para cima, inferior para baixo. A gente vê até o leite saindo, né, ó. Uma pega correta, tá? E não pegar só o bico, e sim bico maior parte da areola. Isso é importante para que a gente não tenha fissura. Lembrando mais uma vez que o bebê sabe fazer essa pega. A gente sabe qual que é a pega correta, o bebê não sabe, ele está aprendendo. Então, muitas vezes, a gente precisa sim tirar o bebê do peito, voltar ele, acertar a boquinha, acertar a barriga com barriga, acertar todo esse posicionamento para ele com que ele aprenda a fazer essa pega correta, tá? Outra coisa importante é manter essa mama molinha, né? Então, quando a gente está no leite de transição, que a gente produz mais leite que o bebê mama, tem uma tendência muito grande dessa mama ficar pesada, muito cheia. A mama muito cheia, ela fica menos elástica, ela fica rígida, dura. Aí o bebê não consegue fazer essa pega que a gente viu agora atrás certinha, né? Porque tá muito esticada essa mama. Então, quando a mama tá muito cheia, muito esticada, a gente precisa tirar o leite que tá em excesso. Todas as vezes que eu senti que a mama tá muito tensa, muito cheia, que eu não consigo, né, colocar a mão na areola e apertar e do jeito que ela fique molinha, porque ela tá dura, eu tenho que tirar o leite em excesso. Aí tem algumas perguntas que o pessoal faz, né? Poxa, mas se eu tirar o leite em excesso e jogar, não vai faltar leite pro meu bebê? Não, lembra que a gente acabou de ver que 80% do leite, ele é produzido durante a própria mamada? Então, não, gente, não vai faltar leite, o peito é uma fábrica, tá? Outra coisa importante, que a gente vai ver daqui a pouco, como é que a gente remove esse leite, como a gente tira esse leite que está em excesso. Então, a gente vai ter que fazer massagem nessa mama, né, em formato de C, olha lá, o dedão em cima, os outros dedos embaixo, o dedo na areola, nunca no bico, a gente vai fazer movimento para trás e para frente, para esse leite começar a sair e ser removido, tá? Quanto que eu tiro desse leite? Até essa mama ficar mais molinha, eu consegui fazer esse movimento com o dedo na areola e ele tá mais molinha. Aí tá na hora de eu colocar o bebê no peito para mamar, porque daí sim ele vai conseguir fazer a técnica, a pega correta, e a gente não vai ter aí a lesão de mama, tá? Então lembrem disso. Terceiro item importante, a forma com que eu retiro o bebê do peito. Então, o bebê tá mamando, tem uma sucção ali, tem uma pressão. Se eu puxar o bebê, gente do céu, vai machucar o bico, né? Então, o ideal é que a gente pegue a nossa mão, aperte a bochecha do bebê para fora, puxe a bochecha do bebê para fora. Quando a gente puxar, a gente libera o vácuo, e aí sim, não tem mais pressão, a gente consegue remover o bebê do peito sem tracionar e sem lesar, sem machucar o mamilo, tá? Nada de colocar dedinho dentro da boca do bebê para tirar o ar, tá? O nosso dedinho, por mais que a gente tenha lavado, ele nunca tá limpo o suficiente, ele nunca tá estéril. Tá limpo, mas tá estéril. Fora que a gente encosta no cabelo, no corpo, sem perceber, esse dedo já tá contaminado. Então, a gente nunca coloca dedinho dentro da boca do bebê para tirar o bebê do peito, tá? Quarto ponto importante, para evitar, prevenir a fissura. Passar o próprio leite no mamilo. Então, pegar o próprio leite e passar no mamilo e na areola facilita
ajuda, porque o nosso leite, o leite materno, na verdade, ele tem vários elementos importantes, várias substâncias importantes que ajudam, inclusive, na cicatrização e na prevenção de lesão, tá? Então, é muito importante que a gente passe, depois da mamada, o próprio leite no bico e no mamilo. Quarto ponto importante. Usar conchas de base flexível ou rolinhos. Quando, né, eu já tenho uma fissura, ou eu tô falando de prevenção ainda, mas tendo ou não tendo a fissura, o bico ficar raspando no sutiã também pode predispor a fissura, né? Então, assim, mães que estão naquela fase da pojadura, que vaza leite, que ela se sente desconfortável porque fica molhada toda hora, a gente aí orienta a quem quiser, claro, né, a utilizar uma concha de silicone. Lembrar que a base dela, essa que está encostada na mama, ela é molinha, ela é flexível, tá? Tem o respiro, a gente tem conchas de vários tamanhos, de acordo com o tamanho do peito da mãe. O importante é lembrar que o leite nunca pode chegar a entrar em contato com o mamilo, porque senão ele fica úmido também, fissura, tá? Esse leite tem que ser removido de tempo em tempo, né, e lavado com água e sabão essa concha também, para evitar infecção, contaminação, né? E ela ajuda muito, principalmente para não ficar esbarrando o mamilo no sutiã, tá? E segundo, para não ficar encharcado, úmido e também predispor a lesão. É obrigatório comprar concha? De forma alguma. A gente pode, por exemplo, usar a fraldinha de pano que a gente tem em casa e fazer um rolinho que vai simular a concha. Qual que é a função? Não é não raspar o bico no sutiã? Se eu fizer o rolinho também não vai permitir, né, com que o bico raspe no sutiã, tá? Outra coisa muito importante é o sutiã que eu utilizo. Se eu optar por utilizar a concha e colocar um sutiã muito apertado, né? Lembra, toda essa parte plástica aqui, ó, ela vai estar, na verdade, colabando, amassando aqueles alvéolos de leite que estão aqui dentro. E aí eu posso ter um engurgitamento da mama maior, tá? Então eu tenho que sim ter um sutiã que segure o peito, a mama, mas que não aperte, tá? Seja mais flexível, ok? Pomadas. Também temos aí no mercado algumas pomadas que a gente fala que é a base de lanolina, né? O Lanidrate ou o Lancinó, que são pomadas à base de lanolina, que é uma ótima opção aí também para prevenir e para tratar também as fissuras, tá? Além do próprio leite materno que a gente já falou, tá bom? Lembrar que quem optar por usar a lanolina, né? A lanolina ela deve ser passada pouquíssimo, gente, somente na fissura. Não é para passar na areola toda, na mama toda, é somente na fissura, tá? Nunca usar absorventes, bicos intermediários, cascas de frutas, óleos e hidratantes. Então, por exemplo, o absorvente, ele facilita infecção, né? Além de fissura. Por quê? O leite acaba sendo absorvido pelo algodão, fica encharcado muito rápido. Esse algodão encharcado fica em contato com o bico, com a areola, e predispõe a lesão, tá? O bico intermediário é um bico de silicone. Quando o bebê está sugando, pessoal, o bico de vocês, na verdade, vai parar lá na campainha do bebê. O bico vai lá na campainha, então ele faz esse movimento, ele entra e sai, ó, o bico, né, quando o bebê suga. Agora, vocês imaginam um bico entrando e saindo, raspando nesse silicone, entrando e saindo, entrando e saindo. Tem uma predisposição maior para se ter fissura. Então, não é recomendado bico de silicone, tá? Em relação às posições para amamentar, a gente está muito acostumado, né, com a posição tradicional, mas é importante também a gente saber que tem várias outras posições que também podem ser utilizadas para com que vocês amamentem de forma efetiva, tá? Vamos pensar, às vezes eu pego muitas mães, né, que teve fissura e fala assim, nossa, mas dói demais, eu não consigo amamentar nessa mama porque tá doendo demais, né? Então, se tá doendo demais, qual é a posição que você estava amamentando quando fissurou? Na tradicional? Tá. Então, o ponto de pressão está nessa posição tradicional. Onde fissurou nessa posição. Vamos inverter, vamos colocar o bebê na posição invertida. O ponto de pressão na mama vai ser diferente do ponto de pressão na posição tradicional. Ou seja, vai doer menos. E a mãe consegue amamentar sem problema,
Então, mesmo com a fissura, quando a gente muda a posição do bebê para mamar, essa mãe consegue amamentar sem dor. Se a gente tiver uma fissura que está doendo demais e que mesmo mudando a posição, essa mãe não consegue amamentar, gente, de qualquer forma, vocês têm que tirar o leite. Se o bebê não está sugando, esse leite vai ser acumulado e posteriormente ele vai secar naquela mama se vocês não fizerem o trabalho que o bebê estava fazendo antes, né? Então, gente, de qualquer forma, a mama que não está sendo utilizada por conta da fissura, esse leite vai ter que ser removido com a própria mão de vocês, com o do acompanhante que for auxiliar vocês, com massagem e ordenha de alívio, tá? Então, a posição para amamentar pode facilitar aí, né, para com que vocês consigam amamentar melhor. Ó, cavalinho, as gemelares, né, e a posição deitada. Só vale ressaltar aqui também que a posição deitada, embora a gente tenha aí uma comunicação, né, entre nariz e boca, né, a gente tem uma comunicação entre nariz e ouvido, falei errado, nariz e ouvido, e que os artigos comprovam que quando a criança fica mamando na mamadeira, deitado na horizontal, né, esse leite que está na boca também vai para o ouvido, porque tem comunicação nariz, ouvido, boca, ouvido, né, e leva à inflamação de ouvido, que é a otite. Quando o bebê está no peito, né, ocorre uma pressão tão grande para o bebê conseguir mamar, toda essa musculatura trabalhando, que ele veda essa comunicação entre boca, né, e ouvido. Então, no peito, não tem problema o bebê ser amamentado na posição deitada, horizontal, que não vai ter esse risco de otite no peito, só no peito, tá? Lembrando, lógico, que é para o bebê mamar, arrotar e ser colocado no bercinho dele. Nunca fazer cama compartilhada, tá bom? A segunda intercorrência que acontece muito é o engurgitamento mamário. Vocês lembram que eu falei que quando a gente sai do leite colostro e passa para o leite de transição, o nosso corpo ainda não se adaptou a quanto leite produzir, geralmente ele produz mais do que o bebê mama. E aí a gente tem o engurgitamento mamário, tá? Esse excesso de leite na mama vai dificultar a pega e a saída do leite, e aí a gente precisa trabalhar com a famosa ordenha, que a gente já falou um pouquinho ali atrás, né? Como que a gente vai tirar o leite em excesso desse peito? Então, nós vamos fazer massagem nessa mama. Essa massagem vai começar em movimento circular, com esses 2 dedos, né? Com uma leve pressão na região da areola, tá? Então, esse movimento começa aqui na região da areola, é movimento circular, e ele vai se afastando, né, em sentido axila. Então, a gente vai fazendo esse movimento, e quando a gente vai fazendo essa pressão, a gente vai sentindo onde está os nódulos, né? Onde estão esses nódulos de leite, tá? Que são os carocinhos, é onde a gente mais tem que trabalhar com a massagem, tá? Então, quanto tempo eu vou fazer essa massagem vai depender de quanto está engurgitada essa mama. Quanto mais engurgitada, mais massagem eu preciso fazer, certo? Depois que eu fizer essa massagem, a gente vai sentir que aqueles pontos que estavam mais durinhos começam a ficar molinhos. E aí tá na hora, então, de eu colocar meu polegar e meus dedos inferiores na região da areola e fazer movimento para trás e para frente, para trás e para frente. E a gente vai ver que a princípio vai cair gotinhas de leite e depois, posteriormente, né, vai começar a sair em jato, tá? Quanto que eu vou tirar desse leite? Até a nossa mama ficar mais molinha, mais flácida, eu conseguir fazer esse movimento na areola, ó, de forma flexível, a areola tá mais flexível, aí eu tenho certeza que a mama está pronta para ser oferecida para o bebê e ele vai conseguir fazer a pega correta, tá? Se o bebê mamou, gente, e ainda agora tá cheia de novo, não dá para esperar daqui 3 horas o bebê mamar de novo, eu vou ter que tirar o excesso, tá? Porque se eu tentar colocar o bebê com a mama muito cheia, o bebê não consegue fazer a pega correta, ele não consegue mamar. Mas se eu vou ter que fazer isso sempre? Não. Lembra que a gente tem a leite de transição e depois tem o leite maduro? Quando a gente passa de transição para o maduro, nosso corpo já se adaptou e ele começa a produzir somente que o bebê vai mamar. Então, essa fase de engurgitamento não ocorre mais, tá?
Se a gente não tirar esse leite em excesso, como eu disse agora, a gente evolui para a fase 3, que não é legal, né? Que é a mastite. A mastite, aquele leite parado aqui que não foi retirado, né? Ele é fonte ali para bactérias, né? As bactérias gostam porque ele é um ambiente quente, úmido e rico em açúcar, que é o leite. Então, já é uma inflamação, uma infecção importante, aí precisa do médico, vai ter que ordenhar esse leite que está em excesso do mesmo jeito, mas ainda vai ter que entrar muitas vezes com antibiótico anti-inflamatório, tá? Essa mama fica mais quente, ela fica muito dolorida, ela fica vermelha, às vezes ela forma, né, pus, abscessos lá dentro. Então, só chega nessa fase se a gente não trabalhar com essa, tá? Então, todas as vezes que a mama tá muito cheia, muito túrgida, tá começando a ficar dolorida, o ideal é que a gente faça a massagem, a ordenha de alívio, para a gente não chegar na fase 3, que é a mastite, tá? Vou passar um outro vídeo para vocês que traz um pouquinho informações sobre a amamentação e depois a gente vai discutir sobre ele, tá? Vamos lá. Então, amamentar para mim sempre foi um grande sonho, era muito importante para mim desde que eu soube que eu estava grávida, amamentar. Eu sempre tive isso muito forte, eu queria muito. E acho que realmente para amamentar você tem que querer muito, porque é um grande desafio. E eu lembro que quando eu estava na maternidade, das primeiras vezes que trouxeram ele para mamar, a enfermeira falou assim: ó, fica com ele que eu já volto para te ensinar, né, para me dar as coordenadas e tal. Quando ela voltou, ele já estava mamando, já tinha enchido o bucho. Ela falou: nossa, mas você não precisa de ajuda. Mas porque eu me cerquei de muitas informações. Eu acho que isso é importante, você se munir. As ferramentas para você amamentar, força de vontade e informações corretas, né? Porque tem muita informação errada por aí. Bom, então a gente vê aqui, né, gente, nesse vídeo, pouquinho a Juliana Paz trazendo para a gente informações sobre como foi o período aí de amamentação dela com o bebê dela, né? E a gente vê uma imagem da Juliana Paz muito bonita, muito maquiada, bronzeada, sem olheira, super feliz, sem estresse nenhum na amamentação, tudo correu perfeitamente, ela não teve intercorrência nenhuma, né? Tudo lindo, maravilhoso, né? Tudo que todo mundo gostaria de ter nessa fase inicial da amamentação, né? Porém, gente, isso é uma propaganda, né, do Ministério da Saúde sobre a amamentação, e que a gente sabe que nem sempre a gente vai acontecer com a gente dessa forma, né? Que 1% às vezes ocorre dessa forma. Mas o normal é a gente ter alguma intercorrência durante a amamentação, seja uma fissura, um engurgitamento, uma dificuldade numa pega correta, né? É o mais comum de acontecer, né? Mas ela fala uma coisa muito importante nesse vídeo, é que ela se muniu de informações. E o quanto essas informações são importantes para auxiliar a gente durante esse processo de amamentação. Porque quando eu me vejo com o peito fissurado, e eu sei que isso pode acontecer, o que eu tenho que fazer para ajudar na cicatrização ou na amamentação, eu não desmamo meu bebê, porque eu tenho conhecimento. Então, conhecimento, que é o que vocês estão adquirindo agora, é extremamente importante, tá? Vamos ver um outro vídeo agora, da Ingrid Guimarães, contando um pouquinho sobre a experiência dela na amamentação. Ingrid, me conta como é que você chegou ali no primeiro dia, nascimento da tua filha. Você imaginava o que era amamentar? Você sonhava com isso? Ou era um assunto que nem passava pela sua cabeça? Não, passava total. Eu sonhava, achava linda a imagem da mulher amamentando. Eu tenho 2 irmãs, filhas. Tinha uma filha, vi as 2 amamentando. Sempre quis amamentar, preparei o peito, fiz tudo aquilo que mandavam fazer. Tomei sol no bico do peito, passei bucha no bico do peito, fiz curso de alimentação. Fui lá com o bebê, aquelas coisas, né? Só que eu tinha uma visão romantizada da amamentação, né? Eu achava que ia dar tudo certo, que ia ser lindo, e a princípio não foi. Para mim foi bem complicado o início da amamentação, porque logo de cara, meu peito ficou muito grande. E ela puxava e não saía leite. Meu peito começou a empedrar logo de cara. Ela não conseguia pegar. Ela pegou de cara o bico errado. Você recebeu algum tipo de ajuda na maternidade, na Super, na maternidade super. Aí veio uma menina, me ajudou a amamentar, tirei o colostro, levava para mim, me ensinava, eu ainda nervosa. Até aí estava começando a ficar tudo certo.
Aí ela começou a pegar errado, começou a machucar meu bico. Sei. E ela começou, e ela fazia muito esforço para puxar e cansava logo. E meu peito crescendo, crescendo, crescendo. E como ela pegou o bico errado, de cara, e eu ficava tentando, você ir muito nervosa, ela começou, o meu bico começou a rachar, a doer, a ficar ferida. Sim. Aí comecei a botar pomada, aí começaram as receitas de avó, né, que é casca de mamão, casca de banana, não sei o quê. E aí a minha filha começou a emagrecer. Começou a perder peso. E aí, aquela coisa, né? Vocês dá lá uma madeira, dá lá uma madeira. Bom, gente, então a gente vê aqui já um relato diferente, né, da Ingrid. Ingrid, me conta como é que Deixa eu só você mostrar a chegou ali no foto primeiro... dela. Olha, ela já tem uma aparência diferente da Juliana Paz, né? A gente já vê ela com uma olheira, ela mais cansada, ela com um relato já bastante diferenciado da Juliana, que ela teve intercorrências, que não foi nada fácil, que o bico machucou, fissurou, porque o bebê pegou de forma incorreta, que o peito encheu, ela teve engurgitamento, e que ela ouviu várias recomendações, inclusive recomendações erradas, né? Tipo, esfregar a mama, para a mama ficar mais forte e não ter fissura, né? A usar casca de frutas. Então, ela fala, né, de muitas intervenções erradas, inclusive, né? Então, isso mostra pra gente que, na verdade, a amamentação, ela não é inata, né, gente? Ela precisa aí ser aprendida, né? E que o mais comum é a gente ter intercorrências. Por isso que eu falei que o importante são 3 coisas. A gente querer amamentar para poder amamentar, né? A gente ter conhecimentos, porque as intervenções vão acontecer, podem acontecer com muita frequência. E a gente ter apoio. E a Ingrid fala do apoio, né? O quanto esse apoio, a gente ter alguém nos auxiliando, ter alguém observando a pega, falando pra gente que está indo tudo muito bem, é importante. Então, mais uma vez, gente, não fiquem receosas em pedir ajuda do seu pai. Vocês vão precisar, tenho certeza, porque é muito comum a gente passar por algumas dificuldades iniciais, tá? Vamos dar continuidade agora, falando um pouquinho sobre o que não incluir no enxoval, tá? Então, aqui a gente tem as chupetas, temos os bicos artificiais, né? Então, vamos reforçar aqui a importância da gente não utilizar esses bicos artificiais, né? Todo bico artificial vai levar ao desmame precoce, tá? Além de levar ao desmame precoce, bico artificial prejudica, né? Toda a arcada dentária, a gente pode ter vários problemas futuros que vocês vão ver nas próximas palestras, o quanto eles vão interferir aí para prejudicar até problemas de dentição, maloclusão e tudo mais, tá? Quando a gente oferece uma mamadeira para essa criança com um bico, né, artificial, uma mamadeira, posso até colocar leite materno aqui dentro, mas o que acontece de oferecer por um bico artificial? Diferente do peito, para mamar nesse bico não precisa de fazer força. Quando a gente vira a mamadeira do lado contrário, o leite pinga, escoa sozinho, sem mínimo esforço, né? Ao contrário do leite do peito, que o bebê tem que fazer muito esforço, onde o bico da mãe chega lá na amígdala do bebê, na campainha, para ele conseguir tirar o leite, né? Que todo assoalho da boca precisa trabalhar para conseguir tirar o leite do peito, ao contrário desse bico artificial, onde não precisa se fazer esforço nenhum. Então, quando o bebê, né, vê que aquilo não precisa fazer força, ele acaba rejeitando o peito e acaba ocorrendo desmame precoce, tá? Então, não é ideal a utilização de bico nenhum, tá? Outra coisa importante é o apoio que a gente acabou de falar, né? O apoio é essencial para que a mãe continue amamentando. E aí a gente tem aí a figura do pai, companheiro, das avós, tios, primas, vizinhas, quem vocês tiverem para te apoiar. Não esquecendo jamais da equipe do seu pai, tá? E aí, assim, como que o pai pode apoiar, né? Participar desse momento? Ele não tem o peito, né? Como que ele pode participar? Olha lá, levando uma garrafa de água, passando o aspirador, limpando a casa, lavando uma louça, trocando uma fralda, segurando o bebê para a mãe tomar um banho, cuidando dos outros filhos, e não só o pai, quanto os outros membros da família,
tá? E outra coisa importante aqui é nós, mães, sabermos delegar para o outro e falar do que a gente precisa, né? Então, a gente tem uma mania muito, assim, de ser mulher-polvo, querer fazer tudo ao mesmo tempo. E quando o bebê nasce, é humanamente impossível a gente dar conta de continuar fazendo tudo que a gente fazia. A gente precisa dessa ajuda. Só que essa ajuda precisa ser solicitada. Não é nem ajuda, é participação, né? Porque não é ajuda. O filho também é do pai, né? É participar desse cuidado. Então, a gente precisa falar o que a gente está precisando naqueles momentos, tá? Não só para o pai, companheiro, mas para os avós, tios, enfim, quem possa nos ajudar, tá? E, mais do que nunca, esse apoio também vai vir da gente, né? Então, aqui essas mãos são as mãos dos nossos profissionais aqui do CEPAI, e lembrando que amamentar é uma habilidade que precisa ser resgatada, uma prática que precisa ser reaprendida e apoiada. Então, estamos aqui justamente para isso, pessoal. Então, fiquem à vontade para pedir ajuda, solicitar ajuda, telefonar quando for preciso. Muitas vezes essa dúvida é sanada pelo próprio telefone. Vocês ligam, a gente consegue responder, né, uma pergunta que talvez para vocês estivessem deixando muito aflita, vocês naquele momento, e por telefone a gente consegue resolver, tá? Quando não é possível resolver por telefone, a gente sempre vai marcar um atendimento individual. Ah, o meu problema não é em relação à amamentação. Eu preciso conversar com a psicóloga. A gente vai marcar uma reunião, vocês e psicóloga. Ai, meu bebê já tem 1 ano, problema é alimentação. Vamos marcar com a nutricionista. Sem problemas, tá? O importante é que vocês saibam que a nossa função aqui é essa, tá? Como apoio, tá? E que as dificuldades podem surgir, e se surgir, nós estamos aqui sempre. E aí, para a gente finalizar, reforçando que vocês já fazem parte do programa, tá? Para continuar, é necessário que daqui para frente, né, quando o bebê nascer, no 5º dia de vida do bebê, que vocês entrem em contato pelo WhatsApp, encaminhem uma mensagem, tá, para nossa secretária, nesse número aqui, comunicando, olha, meu filho, escreve, né, no WhatsApp, meu filho nasceu dia tal, foi parto cesárea, parto normal, estou bem, meu telefone é esse, e aí a secretária vai entrar em contato com vocês, né? Na verdade, um profissional nosso vai entrar em contato com vocês para fazer aquele telefonema que nós combinamos lá no começo da nossa aula, tá? Para saber como é que foi o parto, como que o bebê tá, se tem alguma intercorrência, e para dar as coordenadas futuras aí em relação aos atendimentos, tá bom? São muitas informações, né, gente? Mas espero aí que tenha colaborado aí para com que vocês tenham se munido de conhecimento nesse momento tão importante aí da vida de vocês e do nascimento do bebê em breve. Estamos à disposição para atendê-las no que vocês precisarem, tá? E deixo aqui, então, mais uma vez o nosso contato, tá? Agradeço, desejo um ótimo parto aí para todas vocês e em breve nos veremos pessoalmente, tá? Um abraço, gente. Tchau, tchau.